A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs, tudo bom? Então vamos aí para mais um vídeo, mais um estudo profundo aí. Graças ao Criador estou trazendo bastante revelações, né? Para quem gosta das verdades, quem não quer ser enganado, quem nesse tempo que a gente está vivendo aí de muito engano, né? Que o Criador falou que ia ter bastante engano, né, no final dos tempos. Muitos falsos profetas, né? E é o que está acontecendo. Está se cumprindo toda a palavra, apostasia em alta. Então, para quem gosta de verdade, vamos conosco aqui. Vamos ter mais um tipo de entendimento, tá bom? Vamos lá. Vamos saber quais os tipos de. Deixa eu ver aqui. Peraí. Quais os tipos de classe de pessoas existem no mundo? Vamos lá. Com os antigos gnósticos, a humanidade não é homogênea. Na verdade, ela se divide Ó, em três. antes de mais nada, eu vou falar assim: o que é gnóstico? Tinha um grupo na época do Messias que era chamado os gnósticos. E muitos combatiam o gnosticismo, né? O gnosticismo, ele é mais apegado nas coisas espirituais e alguns diziam que eles eram contra a matéria, né? Eu não sou gnóstico, tá? Para começo de conversa. Só que eu sou um buscador da verdade, um pesquisador e um analisador de tudo que eu escuto. Eu não acredito de bate-pronto e quem quer que seja. Por mais sabedoria que essa pessoa tenha, por mais sábio que ela aparenta ser, a sabedoria suprema é do Criador. Então eu comparo tudo com as coisas do Criador, com a palavra, para ver se faz sentido, tá? Não importa de quem seja, não importa se a pessoa é religiosa, apesar de eu não acreditar em religião, se a pessoa não é religiosa, se ela é gnóstica, é, se ela tem mais apego na matéria, não importa. O que importa é o que está de acordo com as escrituras. E muitas das coisas que alguns gnósticos falam estão de acordo. Só que a religião recusa. A religião institu, é, institucionalizada, né? As instituições, ela é contra, porque as pessoas criam partido. Você tem, que o apóstolo Paulo, chamado de Yal-Rucharia, falou para nós? Falou que a gente tem que analisar tudo e reter o que é bom. Então a gente vai ouvir de tudo, vai analisar e vai ver se aquilo procede ou não. É isso, seja de quem for. Entendeu? E é o que eu faço, eu analiso tudo que eu escuto e retenho o que está de acordo com a palavra só, tá? E esse vídeo aqui, todo ele do início ao fim faz sentido, tá? Mesmo trazido dos gnosticismo, certo? Eu não tô falando para ninguém crer em gnosticismo, tá? Eu tô falando para você entender as coisas espirituais profundas do Criador, para você saber quem você é, se você é quem você pensa que é, se não é, qual classe você tá, qual linhagem você veio, de qual descendência, o que você está fazendo aqui, por que você está aqui, se o único propósito da vida é comer, beber, trabalhar e se divertir, dormir e morrer e pronto, acabou, ou se tem algo além, entendeu? É nesse sentido, nesse significado. Vamos lá. Distintos. E o mais desconcertante é que a maioria das pessoas jamais irá despertar. Não por falta de capacidade, mas porque foram moldadas assim desde o início, feitas para consumir, obedecer e jamais questionar as estruturas que sustentam a ilusão. Em Ó, 1900. quando fala pra gente se agarrar com o espiritual e não se apegar à matéria, não que a matéria seja ruim, tá? Que o Criador construiu tudo com matéria. E ele viu que era bom. Tá escrito em Gênesis. Ele fez o homem do pó da terra, que é matéria. Entendeu? Só que a matéria foi corrompida. Quando fala pra gente não se apegar com a matéria, não é porque a gente não pode utilizar da matéria. Você, como filho do Criador, tem que saber o que convém e o que não convém. Como filho do Criador. Certo? Tá falando para você não botar o coração no dinheiro, nas riquezas. Não quer dizer que você não possa prosperar financeiramente, que a prosperidade é para ajudar outros irmãos, ela tem um significado. Nem todo mundo vai ser rico. Aquele que não é, que se contente com o Criador deu, porque ele sabe todas as coisas.
mas vai ser rico na fé. Não apegar com a matéria é para você não botar o coração nela, entendeu? Porque a gente vai partir daqui, não vai levar nada. A gente veio sem nada, veio não vamos voltar. Então, que é pra gente se apegar mais com o espiritual. Não quer dizer que você não possa utilizar as coisas da matéria, entendeu? Porque muitos confundem isso, tá? 5. Um agricultor egípcio encontrou por acaso antigos jarros de barro enterrados no deserto há mais de 1.600 anos. Nem todos vão despertar. 45. Um agricultor egípcio encontrou por acaso antigos jarros de barro enterrados no deserto há mais de 1.600 anos. Ele não fazia ideia da dimensão do que tinha acabado de desenterrar. Dentro daqueles recipientes estavam os Sabe que as manuscritos... escrituras, ela fala muito códigos, tá? Que desde o tempo de lá de trás e dos tempos dos romanos, os filhos do Criador se comunicavam por código, por causa das perseguições. Então, as escrituras estão cheias de palavras codificadas, números com significado, animais que têm sentidos simbólicos, entendeu? O livro de Apocalipse mesmo é cheio de simbologias, o livro do profeta Daniel Guide, o livro de Ezequiel também, mesma coisa, entendeu? Hammadi, textos que revelavam uma visão de mundo tão disruptiva que impérios inteiros passaram séculos tentando apagá-la da história. E entre as revelações mais inquietantes ali registradas estava uma ideia simples, porém explosiva. Os seres humanos não são todos iguais. Para os gnósticos, a humanidade se manifesta em 3 níveis distintos de consciência. Eu acredito nisso aí. 3 graus de potencial espiritual. Eu já estudei isso daí. E aqui está o ponto que desconcerta. E está Apenas de acordo um com as desses escrituras. níveis possui uma chance real de escapar da prisão desta realidade. Não se trata de raça, posição social ou inteligência. A distinção é mais profunda. Ela está ligada... É porque tem a predestinação e a presciência do Criador, e tudo se conecta também com a nossa pré-existência, que a gente já existia antes de tomar forma humana e matéria. O Criador já nos conhecia em espírito, em outra passado. Não estou falando de reencarnação não, tá? A Bíblia não fala de reencarnação. Isso aí é uma heresia que é dos espíritas, tá? Não estou falando de reencarnação, estou falando de antes da gente chegar na matéria, a gente estava em espírito com o Pai. E o Pai nos enviou, só que a gente se esquece de quem a gente era lá na eternidade com o Pai, antes de fazer matéria aqui. É igual o Messias. Quando o Messias foi enviado, ele era o verbo e estava com o Pai. Entendeu? Ele não tinha feito matéria aqui na Terra. Entendeu? Mesmo que ele fez algumas aparições no Antigo Testamento em matéria. Mas ele veio mostrar a personagem, a figura do Pai na matéria. Que o Pai é espírito. Entendeu? Então a mesma coisa, gente. A gente era espírito. A gente veio em matéria por propósito aqui nesse mundo. Entendeu? Aqueles que creem nisso, aquilo né? que realmente habita o interior de cada pessoa. A gente não veio pra cá à toa. Esses 3 tipos eram chamados de ílicos, psíquicos só pra passear e pneumáticos. aqui e voltar. Cada um vibra em uma frequência própria de consciência. Frequências. A maioria das pessoas... O que é frequências? Vocês vibrar em frequência, tem frequência alta e frequência baixa. Vibrar em frequência alta é você vibrar no amor, na paz. Isso não significa que a gente que tem intimidade com o Pai, com o Criador, não vai sentir tristeza às vezes, não vai às vezes, em alguma vez ou outra perdida, ficar nervoso. Não é isso. É que a gente não vai ficar vibrando em nervosismo, em ansiedade. Quem vibra em ansiedade direto, com palavras torpes, com palavrões, falando no ódio, odiando pessoas, com inveja, com fuxico, tá vibrando em frequência baixa. Entendeu? Agora quem vive no amor, na vibração do amor, da paz, na vibração que não é muito ansioso,
na mansidão, na humildade, na caridade, na bondade, na verdade, na justiça, esse vibra em frequências altas, entendeu? Isso são frequências, que o ser humano é feito de impulsos eletromagnéticos e elétricos e psíquico e energia cósmica e elétrica, entendeu? A gente é feito de energia. Por isso que quando a gente um cônjuge se encontra com o outro, é unção de alma e troca de energias, entendeu? Mas a pessoa que não estuda profundamente essas coisas não entende isso, fala que a gente fala bobagem porque não desperta, né? Fica vivendo na Matrix desse mundo aqui, no sistema, iludido com que os senhores do mundo, que é os arcontes, que é os chamados anjos caídos e demônios, né, também, que tem por esse sistema aqui, que estão encarnados em seres e pessoas da alta roda, e esses seres contam essas mentiras para as pessoas e ela se ilude e vive nesse comodismo de superficialidade, e não desprende, não acorda, não tem um despertar espiritual, entendeu? Vamos lá. Termos, e provavelmente atravessará a vida inteira Isso sem vai de jamais escolha. se perguntar Passa a qual também deles por pertence. escolha também. Mas quando você compreende o que os gnósticos estavam tentando transmitir, algo muda. Um padrão começa a emergir. Você passa a enxergar esses três tipos em todos os lugares. No trabalho, dentro da família, nas multidões apressadas das cidades. E pouco a pouco, o funcionamento do mundo começa a fazer sentido. Comecemos pelos ílicos. O termo vem do grego hyle, que significa matéria. Os ílicos são aqueles cuja existência está completamente ancorada no mundo material. Eles não são malignos, nem inferiores como pessoas. Mas, segundo os gnósticos, lhes falta a centelha divina. Eles não possuem o pneuma, o sopro espiritual que conecta a consciência aos planos mais elevados. Vivem guiados pelos sentidos, pelos impulsos, pela busca constante por prazer e satisfação imediata. Não questionam, não refletem. Apenas eu só seguem não o fluxo da concordo, vida. porque assim, ó, lógico que tem as pessoas que são boas, de bom coração, mas elas estão plugadas na matéria e não conseguem se desprender. O que é plugado na matéria? Não quer dizer que você não gosta das coisas materiais que você tem aqui, não é. É que você não está com o coração nelas, que nem eu falei, você está desprendido da matéria. Quando você sair, você sabe que você veio aqui por um propósito para ensinar, para aprender, para absorver coisas e para ajudar um ao outro, entendeu? E um despertar o outro. É para ir, nós temos um propósito para salvação eterna, que está desprendido dessa matéria, certo? Então a gente está aqui por um propósito, a gente está aqui não só de passeio, certo? Mas tem sim um negócio da linhagem, que tem os seres poderosos e outros seres que são da linhagem, tanto da linhagem, por isso que a palavra diz que tem escolhidos. Por que escolhido? Se é escolhido é porque escolheu. Ué, como que tem escolhido sem escolher? Então, se é escolhido porque alguém escolheu. Quem escolheu? O Criador, na sua presciência, na sua já conhecendo certas almas e sabendo quem ia se converter e quem não ia. Quem ia aceitar o Messias como Salvador e quem não ia. Quem ia aceitar a verdade e quem não ia aceitar. Então, tem seres que vêm da linhagens, infelizmente, maligna. E tem seres que vêm da linhagem da luz, entendeu? Que são predestinados, que são escolhidos por causa disso. Que o Criador viu alguma coisa nessas pessoas, antes dela ver o mundo, que ele já conhecia a gente. Todos nós, todos os seres humanos era conhecido porque foi o Criador que criou todos. Tanto as pessoas que vão se converter, que não vão. Tanto os anjos e demônios, quem criou foi o próprio Criador. Então ele conhece todo mundo. Então ele viu alguma coisa naquele que ele escolhe que ele não viu nos outros. Entendeu? Por isso que ele sabe que quem vai se converter, quem não vai, quem vai aceitar o Messias, quem não vai, quem vai aceitar andar no caminho da verdade, quem não vai. Entendeu? Quem é da linhagem, por isso que ele falou para os religiosos fariseus, vós sois filhos do diabo. Porque o Messias falou,
falou isso, que ele sabia de qual linhagem os religiosos fariseus viriam, de qual linhagem eles viriam. Isso está nos livros apócrifos também, tá? E está na Bíblia nossa também, é só saber ler com atenção, tá? É que as pessoas lêem correndo, não se aprofundam, não tem interesse em aprofundar nas escrituras, né? E o sistema também enche as pessoas de coisa e não deixa ela buscar. Então, meus irmãos e irmãs, o que acontece? Tem uma linhagem que é do maligno, tem pessoas que não vão se converter, mas elas não são da linhagem do maligno, mas vão passar a aceitar o sistema do mundo e vão se perder. Não porque elas são más, é porque elas não querem se conectar com a fonte espiritual que é o Pai, tem intimidade com o Pai. Elas se agarrou na matéria, entendeu? Elas não são más necessariamente, mas estão agarradas nesse mundo. E por ela estar agarrada nesse mundo, ela não pode se desprender, então não vai para o mundo vindouro, entendeu? Porque é uma escolha dela amar mais o mundo, amar mais a matéria. Agora tem os filhos das trevas, lógico que tem. Os filhos da linhagem do mal, entendeu? E tem o da linhagem da luz. E tem os outros religiosos fraudulentos que também são filhos da descendência do maligno. E tem uns que são religiosos, mas ainda não despertaram, mas são da linhagem da luz, que vão despertar mais na frente, entendeu? É isso. Vamos lá. Consumir, reproduzir, por isso que a gente sobreviver, não pode generalizar as coisas e as pessoas, entendeu? E desaparecer. Os gnósticos os descreviam como autômatos, não máquinas literais, mas seres que atravessam a existência sem jamais despertar de verdade. Seguem modas sem questionar, aceitam ordens sem resistência e evitam qualquer pergunta que possa ameaçar a superfície confortável da realidade. Estão presos na matéria. Para eles, este mundo é tudo o que existe. O mundo... E isso lhes basta. Eles não sentem o aquele impulso que ama da o mundo, o amor do transcendência, Pai não está porque nele. não há Entendeu? dentro deles algo eles estão que presos na deseje. matéria, eles não querem O se demiurgo, desgrugar o da falso matéria. criador, os concebeu dessa maneira. São a base do sistema. É o falso Deus, no caso Satanás e os seus demônios, seus anjos caídos. Por isso que eles chamam, gnósticos chamam de demiurgo, entendeu? Os consumidores, os que mantêm a engrenagem girando e nunca se rebelam, porque a rebelião exige uma chama interior que eles simplesmente não carregam. Isso não é um julgamento moral, mas uma constatação gnóstica sobre a estrutura da realidade. Os ílicos são fundamentais para que o mundo material continue funcionando. São eles que constroem cidades, operam máquinas, sustentam sistemas inteiros e fazem tudo isso sem jamais parar para perguntar se existe algo além. Exatamente. Na cosmologia Eu gnóstica, acredito que existe eles não algo foram além, criados pela fonte suprema, a gente não mas está pelos aqui só arcontes. para São viver corpos nesse animados mundo, para dormir, para construir coisas nesse mundo, para ficar fincado aqui, entendeu? A gente aqui, eu acredito que a gente está de passagem, como eu sempre falei nos meus vídeos, né? Nós que se convertemos ao Yahushua HaMashiach, ao nosso Messias, a gente, assim como o Pai enviou Yahushua, enviou o Messias para dar a vida por nós e nos resgatar, porque por isso que fala resgate, entendeu? Porque a gente estava sequestrado para esse mundo, então ele veio nos resgatar, ele veio nos dar a vida para nos comprar de volta, entendeu? Para o Pai, certo? Então a gente passa a ser cidadão celestial. A gente não é mais desse mundo, a gente não é pertencente aqui. A gente está aqui de passagem, peregrinando, para aprender, para ser provado, porque a gente falhou numa outra dimensão, né? Adão e Eva pecou, né? E a gente também, antes, a gente ficou neutro, ficou em cima do muro, não decidiu. Então a gente agora está aqui para ser provado, para poder ter uma segunda chance. Vai ter aqueles que vão despertar e vão querer, outros que não vão querer. E outros que são da linhagem, que nem eu falei, dos demiurgos, dos demônios, né? E outros que são da linhagem da luz, que vão despertar e vão aproveitar a sua nova chance de voltar para casa. Entendeu? Para quem crê nisso, né? Eu sei que muitos não sabem nem do que eu estou falando, que linguagem que eu estou falando aqui, né? Mas os da luz, os sábios, entenderão o que eu quero dizer.
mas desprovidos do fragmento de Sábio eternidade espiritual, eu que digo, define tá? os níveis Não falando superiores de inteligência consciência. humana, não. E é aqui que a narrativa se torna mais sutil, porque o segundo tipo, os psíquicos, aparenta estar desperto. Ó, esses são Eles os falam religiosos. de espiritualidade, Ai, acreditam esse- em Deus, seguem religiões, defendem valores dizem morais, que acreditam, mas não ética e acreditam propósito. no fundo, Mas, para os gnósticos, os psíquicos acreditam na ainda existência de um Deus, permanecem mas qual aprisionados. A palavra vem de psique, que significa alma. Eles possuem Estão vida interior, confortados na sua sentem prisão. culpa, esperança, medo, desejo. São capazes de refletir e questionar, mas nunca até o ponto de romper a estrutura. Suas perguntas param onde começa o desconforto. Eles aceitam respostas prontas vindas de autoridades externas, líderes religiosos, escrituras, tradições e sistemas que, segundo os gnósticos, foram estabelecidos pelo próprio demiurgo. Os psíquicos são os fiéis. Seguem regras, participam Os de fiéis e rituais, religião. repetem Olha, orações. rituais. Acreditam estar se conectando com o Deus verdadeiro, Ó, quando na verdade com outro estão Deus. presos à falsa divindade Ó lá, que tá governa vendo? este mundo. É, o E a demiurgo. grande tragédia O é inimigo. justamente essa. A obediência que eles acreditam ser o caminho da salvação a Satã. é, na realidade, o que os mantém acorrentados. Os psíquicos não estão adormecidos como os ílicos. Eles querem Mas melhorar a também sua não prisão para despertaram. continuar nela. Eles estão sonhando. É. Confundem o sonho com a realidade. Confundem a falsa luz com a fonte original. Tem potencial para a gnose, o conhecimento direto e interior, mas terceirizaram sua espiritualidade. Entregaram seu poder a intermediários, sacerdotes que líderes afirmam religiosos falar em humanos. nome de Deus. Livros que se apresentam Não como o verdadeiro verdades finais. sumo E sacerdote, assim, sumo pastor, seguem que presos ao é Yahushua ciclo, HaMashiach. retornando vida Messias. após vida, acreditando que mais um ato de devoção, mais uma existência obediente, finalmente lhes concederá a salvação. Para os gnósticos, os psíquicos eram vistos como personagens profundamente trágicos. Eles vivem numa posição delicada. Estão a um passo da libertação, mas ainda presos. Dentro deles existe a centelha divina, viva e real, porém soterrada sob camadas e mais camadas de condicionamento mental, crenças herdadas e estruturas cuidadosamente construídas pelos arcontes para mantê-los obedientes, previsíveis e Os controláveis. argotes são os demônios. O mais curioso é que os psíquicos acabam defendendo aquilo que os mantém cativos. Protegem as instituições que moldaram suas As correntes instituições, e reagem denominações com foram desconfiança, criadas pela medo ou até maçonaria. hostilidade quando Os alguém maçom. ousa questionar esses pilares. Aí, ó, o verdadeiro desperto questiona tudo. Não questiona porque ele é rebelde e vai contra as coisas. Não, ele questiona porque ele conhece a verdade, porque ele está em busca da verdade. E a verdade desperta. Por isso que o Messias falou: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará não só do pecado, mas da mentira, da ilusão, do demiurgo, ou os inimigos, ou como você queira chamar, os demônios, e o Ra-Satã, que é Satanás, criou nessa Matrix aqui, e prende as pessoas aqui, entendeu? Nesse círculo, e a pessoa se sente confortável aqui, e não quer sair mais aqui, entendeu? É isso. Acontece porque colocar a estrutura em dúvida ameaça diretamente tudo aquilo que sustenta sua identidade. E esse tipo de confronto interno é algo que a mente psíquica simplesmente não consegue suportar. Mas existe ainda um terceiro grupo, e é aqui que a narrativa muda completamente. Os pneumáticos. O termo pneumático Eu me quadro vem de nesse aí. pneuma, que Pneumático. significa espírito. E sopro muitos se vital. quadram, né? São aqueles em quem Mas a centelha maioria não divina se enquadra aí. se manifesta de forma mais intensa e Esses consciente. pneumáticos é as minorias, tá? A maioria tá nas outras duas classes. Vamos lá. Eles não vivem Felizmente. movidos apenas pela alma, mas pelo espírito, a mesma essência que emana do pleroma, o domínio da luz verdadeira que está além do alcance do demiurgo.
Os pneumáticos sempre foram poucos. Em Olha lá, todas as poucos, épocas, tá vendo? ao longo da história, eles apareceram como místicos, hereges, buscadores incansáveis, O próprio pessoas que Salvador nunca foi conseguiram aceitar chamado de respostas que prontas. expulsava demônio por meio de Beelzebul, né? Os religiosos eram contra ele, tanto é que pregaram ele no madeiro, né? Na cruz e crucificaram. Então ele foi perseguido. É assim que são os pneumáticos, né? Que é o nome que eles dão, né? Eu não adoto esse nome, mas o significado do nome eu adoto. Qual é o significado? Aqueles que acordaram, estão despertos, que são da luz, entendeu? Que vão para a direção da luz, da verdade, do verdadeiro, da justiça, do que é correto. Não é só ser bonzinho aqui na Terra, não é isso. É você crer numa verdade que não é sua, que veio do Ser Supremo, que é o Pai que está no céu por meio do Filho que se fez carne e habitou aqui e revelou o Pai em carne. Entendeu? Que o Pai é Espírito. Entendeu? Aí você desperta para essas verdades e começa a enxergar, a se olhar de outra forma, olhar as pessoas de outra forma, olhar o mundo de outra forma, saber que você está aqui por um propósito, que você não é daqui, que você é cidadão celestial, que você é filho de Elohim, do Criador vivo, entendeu? É isso. Aqueles que carregam uma certeza íntima, profunda e persistente de que algo neste mundo não está certo. Sentem que as narrativas não se encaixam, que as autoridades distorcem a verdade, que há algo escondido sob a superfície da realidade. Que muitos chamam de teoria da conspiração quando a gente fala essas coisas. Eles precisam ir até o fim. Os pneumáticos não se adaptam facilmente ao sistema. Fome da verdade. Na verdade, muitos tentam. Passam anos buscando pertencimento, esforçando-se para acreditar no que lhes dizem que é verdade, tentando encontrar significado nas mesmas estruturas que parecem satisfazer a maioria das pessoas. Mas nunca funciona de verdade. Sempre existe um incômodo, um desalinhamento, a sensação constante de estar fora de lugar, como se este mundo não tivesse sido feito para eles. Mas isso não significa que a gente vai ter lutas, né? Por causa disso, porque a gente vai enfrentar todo o sistema desse mundo corrompido e mentiroso, né? Então, ninguém quer, a maior parte das pessoas não quer a verdade. Então, quem fala a verdade vai ser perseguido, vai ser escarnecido, zombado, vai ser injustiçado, caluniado, vai ser tudo, né? Mas a gente sabe qual que é o nosso destino já, né? Ou vivendo ou morrendo, como Paulo diz, o apóstolo Yahushua diz, né? O apóstolo Paulo, né? Para mim, o viver é o Messias, porque enquanto eu tô aqui, eu tenho o meu propósito para cumprir, e o morrer é ganho, porque eu partindo daqui já sei para onde eu vou. Então, Paulo tinha certeza do destino dele, né? Cansam de tentar se encaixar. Voltam-se para dentro. Iniciam a busca pela gnose, o conhecimento direto, vivido, não intermediado do divino. E depois que esse conhecimento é tocado, mesmo que por um breve instante, não há como voltar atrás. Na visão gnóstica, os pneumáticos representam a maior ameaça ao demiurgo, justamente porque não podem ser manipulados. Não é possível comprá-los com prazeres materiais, como acontece com os ídicos. Também não dá para... Por quê? Porque a justiça que está em nós é muito grande, a verdade que está em nós, a luz que habita na igreja, né, no corpo do Messias, é muito grande. Então, a gente não se conforma com mentira, com manipulação, com você querer subornar, entendeu? Aí como que ele chama? O demiurgo, que é os espíritos malignos, né? Não pode, porque não tem como ele nos manipular, entendeu? Por mais que ele tente, por mais que a gente atacado e fique fraco, e fique cansado das lutas, a gente nunca desiste. Porque o Pai segura a gente pela mão e dá força pra gente continuar, mesmo fraco e lutando, igual o soldado que tá na guerra ferido e continua até o fim, entendeu? Há-los com sistemas religiosos, como ocorre com os psíquicos. Eles enxergam além das ilusões, reconhecem os arcontes pelo que realmente são,
Entendem que este mundo é uma cópia imperfeita, uma sombra pálida de algo infinitamente mais vasto e verdadeiro, e por isso se recusam a se curvar diante do falso Deus que reivindica a autoridade sobre ele. É exatamente por É o esse Deus desse motivo mundo, que né? os pneumáticos Que o- sempre foram perseguidos. Isso. Foi assim que os... Por isso que o Messias falou, né? Vem aí o príncipe desse mundo e nada eu tenho com ele, né? Então, quem é? É o falso Deus aí, o Ra-Satã, né? Que eles chamam aí de demiurgo, né? Então são os espíritos malignos, os anjos caídos junto com o seu chefe, né? Vamos lá. gnósticos acabaram Que comanda sendo esse mundo caçados, aqui. seus escritos Esse mundo destruídos, caído. seus mestres silenciados. Um mundo desperto, repleto de pneumáticos conscientes. É um mundo onde o demiurgo perde sua influência e seu domínio. E então surge a pergunta inevitável: como saber a qual tipo você pertence? Os gnósticos só diriam olhar que, se essa pros questão sinais, já passou pela ué. sua mente, você definitivamente Só olhar não pros é um frutos. ílico. Os Frutos. ílicos não se fazem esse tipo Ele de acabou de pergunta. falar. Não buscam esse tipo de conteúdo. Estão confortáveis Aí, ó, vivendo tá apenas vendo? na Eles não superfície buscam, ó lá. das coisas. A gente Assim, busca. a verdadeira Por isso que você distinção sabe. acontece entre o psíquico e o pneumático. E O ela é pneumático, sutil, mas decisiva. ele busca. O psíquico procura respostas fora de si. É. Busca líderes, doutrinas, Não, o livros, sistemas pneumático que lhe busca digam o dentro de que é nós. verdade. Já o pneumático compreende em algum nível tá dentro. que a verdade não pode ser entregue por ninguém. Ela não é aprendida, é lembrada. Só pode ser vivenciada diretamente no silêncio profundo da própria consciência. Se você passou a vida se sentindo deslocado, questionando tudo, mesmo quando isso lhe custou vínculos, aceitação o que ou acontece mesmo com a pertencimento, gente. Eu os passo por isso gnósticos aí. diriam que Perca esse é um sinal amizade, do pessoa se pneumático. afasta. Se você já sentiu um Porque chamado você carrega a difícil verdade, de você carrega a explicar, luz. uma nostalgia por um Ninguém lar quer que expor nunca a visitou, sua, isso seria a centelha divina. a sua escuridão, seus erros, suas falhas. Para isso você tem que ter coragem de se olhar para dentro para se desprender de você mesmo. Daquilo que disseram que você era. Mas você não era aquilo, você é outra coisa. A sua essência é outra. Então você desperta e vê quem você realmente é. Entendeu? Isso é o despertar espiritual. Tentando guiá-lo de volta ao pleroma. E se em algum momento você olhou para o mundo e pensou, Não o isso mundo, não pode ou as ser pessoas tudo, que dizem quem então você é. já ouviu o sussurro da É sua o- verdadeira é- origem. À medida é que uma esse coisa maior sussurro do se que tudo. intensifica, É o a Pai. ilusão começa a se romper. Mas existe um grande obstáculo. Este mundo foi construído para silenciar o pneumático. Cada Exatamente, sistema, cada instituição, cada distração foi desenhada para afastá-lo do silêncio interior, mantê-lo ocupado, ansioso, confuso, Por isso que o sistema desconfiando do enche a próprio gente de saber. afazeres. Os Pra você arcontes não ir sabem atrás da que o verdade. pneumático é a única ameaça real. Por isso, trabalham constantemente para soterrar a centelha sob condicionamentos intermináveis. Enchem a mente de ruído, oferecem entretenimento sem fim, conflitos Ah lá. incessantes, motivos infinitos para olhar para fora e nunca para dentro. Para muitos pneumáticos, essa centelha permanece adormecida por toda a vida. Eles sentem o desconforto, mas não sabem explicá-lo. Hoje eu já Percebem sei. que algo está errado, Já, mas não graças ao conseguem Criador, já identificar a evolui raiz. bastante. É por isso que para Não os tô falando que eu sei de gnósticos, tudo a não, tá? gnose é Que eu não tenho que central, aprender. não a A fé aprendizagem cega, é não a infinita. obediência. E tem muitos escolhidos, que é o que ele chama de pneumático, que tá muito mais avançado que eu. Cada um tá no seu nível de evolução espiritual, né? Mas eu, graças à minha busca, eu tô evoluindo a cada dia. Então, essa fase de alguns escolhidos que ainda não despertou, porque tem muitos que vão despertar ainda. Essa eu já passei, já tô, né? Mas ainda tem muito para ser revelado, muito para aprender e nunca vai ter fim, né? A gente vai sair dessa vida aqui sem saber de todas as coisas, mas o que importa é continuar na busca até o fim e se apegar com a verdade, com a luz, com a essência verdadeira, com a busca do Ser Supremo, da nossa cidadania
verdadeiro e com o nosso propósito que a gente veio fazer aqui e terminar ele. Completar a carreira, que nem diz o apóstolo Paulo, né? Combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé até o final. Mas o conhecimento direto, vivido, experiencial. Um tipo de saber que não pode ser transmitido, apenas despertado. Um saber que dissolve a prisão no exato momento em que você passa a enxergar. É igual aqui, ó, a gente tá preso nesse sistema fisicamente, no corpo. Não tem como a gente escapar dele até o Messias voltar, certo? Mas na nossa mente, no nosso... como que se fala? Que eu chamo muito essa palavra. Na nossa mente, na nossa consciência, a gente já tá desperto e liberto. Entendeu? A gente não se deixa manipular mais por nada, nem por ninguém, nem por mídia, nem por governo, nem por religião, nem por moda, nem por coisa alguma, nem por distrações, né? No início, é lógico, o demiurgo, o inimigo das nossas almas vai tentar nos afastar do máximo da verdade. Mas se a gente se agarrar com toda a força, ele não consegue, entendeu? E aí ele quer nos calar de todo tempo, para não despertar outros que estão ainda na superfície. Essa prisão não é feita de muros ou grades. Ela é construída de crenças, de histórias que lhe contaram sobre quem você é, na sua consciência, na sua mente, e o que deveria que te ser. passaram. E quando As você deixa tradições de dos acreditar nessas antepassados. narrativas, quando volta sua atenção A mídia, para os dentro governos, e toca a centelha as religiões, que o demiurgo não sempre pode voltou. alcançar, as Tudo paredes isso faz parte começam desse sistema inevitavelmente que está interligado um com o outro para manipular, para enganar, para prender a gente nesse mundo, nessa matéria aqui. Para você não ser liberto na sua consciência e acreditar em todo tipo de mentira como se fosse verdade. Os gnósticos não enxergavam esses três perfis como uma escala de superioridade ou inferioridade. Não, Para não tem eles, nada a ver com não isso. se tratava de quem vale mais ou desperto. menos, mas de um mapa do amadurecimento interior. Isso. O ílico vive totalmente identificado com a matéria. O psíquico se ancora nas crenças, nas ideias e nas estruturas mentais. Já o pneumático começa a despertar para aquilo que está além de tudo isso. E embora os gnósticos reconhecessem que nem todos manifestam o mesmo grau de potencial, eles também afirmavam algo profundo. Dentro do pneumático, esse potencial não tem limites, porque o pneumático não é apenas um ser humano comum. Ele é uma fagulha do eterno, um filho direto da fonte verdadeira, uma consciência que jamais deveria ter sido aprisionada desde o princípio. E é aqui que a conversa começa a incomodar muita gente, porque se os gnósticos estiverem certos, se realmente existirem esses três modos de ser, o que isso quer dizer para o ílico? O que isso significa para os psíquicos? Existe mudança possível? Um ílico pode se tornar um psíquico? Um psíquico pode, em algum momento, se tornar pneumático? Os textos gnósticos não oferecem uma resposta única e definitiva. Algumas correntes acreditavam que esses tipos eram fixos, determinados no ato da criação. Outras defendiam que a centelha divina poderia ser despertada em qualquer pessoa, desde que as circunstâncias corretas se apresentassem. Mas, apesar das divergências, havia um consenso muito claro entre eles. A maioria nunca despertará. Não porque seja incapaz, mas porque não deseja. Porque o despertar exato, exige... porque tem o arbítrio, né? Não é livre-arbítrio, que a gente perdeu quando pecou, Adão e Eva pecou. Mas é o arbítrio de você escolher o caminho da luz ou o caminho da escuridão, o caminho da verdade ou o caminho da mentira. Entendeu? O caminho do engano, da ilusão ou o caminho da verdade. Entendeu? A maioria quer ficar na superfície, agarrada no material, que é esse mundo Matrix, que a gente chama, né? E o Criador sabe, por isso que ele predestinou pessoas, por isso que ele escolhe. Porque ele ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele olha dentro de cada um, ele já nos conhecia antes de virarmos matéria e vir na matéria, entendeu? Então ele sabe quem vai aceitar e quem não vai. Felizmente, o próprio Messias falou, largue a porta que conduz à perdição, muitos são que entram por ela. Poucos o que entram pela porta estreita que conduz à salvação.
Então já tá explicado aí, né? Que a maior parte das pessoas evita a qualquer custo. Exige abandonar tudo aquilo que foi ensinado como verdade absoluta. Exige Mas é mentira. olhar diretamente para o vazio. Exige atravessar períodos de solidão profunda. Isso. E para a maioria é mais confortável continuar dormindo do que enfrentar esse tipo de isolamento interior. É mais fácil se agarrar ao conforto do que já é conhecido, mesmo que esse passar pelo conhecido seja deserto, falso, passar do pela que dar um passo solitude, em para você direção pegar ao mais desconhecido intimidade em com o busca da Pai, com o verdade. Criador, Isso para ser não revelado é um mais defeito verdades. moral, não é fraqueza, é simplesmente o funcionamento do sistema. O demiurgo construiu um mundo onde despertar é o caminho mais árduo. Um mundo onde tudo conspira para empurrar você de volta ao sono. Distrações constantes, promessas vazias, medo, pressões sociais e a necessidade de se encaixar. E para o ílico não existe centelha a ser soterrada. Ele está em harmonia com o mundo material porque pertence integralmente a ele. Mas, se você está ouvindo isso agora, se chegou até este ponto, os gnósticos diriam que você não é um ílico. Talvez você seja um psíquico à beira de algo maior. Talvez seja um pneumático que esqueceu quem é, mas começa pouco a pouco a se lembrar. De qualquer forma, algo dentro de você está se movendo. Algo está chamando sua atenção. Algo está puxando você na direção da verdade. E esse chamado não surge por acaso. É a centelha divina reconhecendo a si mesma. É o fragmento da eternidade que vive em você tentando retornar à sua origem. E quando esse chamado começa, ele não se cala. Ele só se intensifica. Então, o que fazer com tudo isso? Como alguém atravessa esse limiar? Como se passa do estado psíquico para o pneumático? Como essa centelha desperta? Os gnósticos diriam que tudo Na verdade, começa no o silêncio. psíquico Começa ainda tem chance de alguns psíquicos entrar no estado pneumático, entendeu? Porque alguns ainda estão dormindo, eles são da luz, certo? Só que nem todos os psíquicos vão entrar, não. Vai ter uns que vai porque são os líderes, né? Os líderes, eles são já dominados por seres pelos arcontes, né? Pelos demônios. Então, esses daí não tem mais chance. Já são da linhagem do outro, entendeu? Agora tem uns que não, que estão lá presos no sistema, mas vão se libertar, entendeu? Agora tem uns que não, que também não são más pessoas, mas estão plugados na matéria e não querem sair de lá. Por isso vão se perder também, porque está plugado na matéria, não quer desgrudar dela, entendeu? Ele se sente confortável nesse mundo aqui, né? Eles não entendem que estão aqui só de passagem. Então, mesmo quando ele partir desse mundo, o espírito não vai poder ser liberto. Por quê? Porque eles viveram na prisão aqui. Eles aceitaram o coração ficou preso aqui, entendeu? Eles não querem se libertar para voltar para a origem, entendeu? O ruído do mundo, ao se afastar das autoridades externas, das escrituras interpretadas literalmente, dos mestres que afirmam ter todas as respostas prontas. Começa quando você se senta consigo mesmo e pergunta com honestidade: quem sou eu além dos papéis que fiz essa desempenho? pergunta lá Quem sou atrás. eu além do nome Hoje que eu já recebi? sei. Quem sou eu além do Que corpo, eu tô fazendo além aqui? dos Que eu pensamentos, vim fazer aqui? além Quem das sou eu? histórias que me contaram? E nesse silêncio, se você escutar Muito de chama de verdade, crise a existencial, resposta né? virá. Mas Não é como necessário essas palavras, perguntas. não como Que aí o Pai vai conceitos, te revelar. mas como Porque você está presença, buscando a não verdade. como informação. Qual e que é o sim seu como propósito aqui? reconhecimento. Quem é se você lembrará verdadeiramente? daquilo que, no fundo, Onde está a sempre sua soube, essência? que você não pertence a este mundo. Olha, que você acabei é de uma falar. centelha do eterno, temporariamente habitando São a carne, cidadãos mas nunca celestiais. realmente Estamos presa a aqui de ela. passagem. E quando esse lembrar acontece, quando é a gnose glorioso. desperta, tudo se transforma. Você deixa de buscar salvação fora de si, para de esperar autorização, para de temer a morte, espírito Aruah porque HaKodesh está percebe dentro que a de morte é apenas Habita mais uma dentro. ilusão sustentada pelo demiurgo.
você passa a enxergar os arcontes pelo que realmente são. Não deuses absolutos, mas parasitas que se alimentam da Arcontes são os ignorância. demônios E e o no instante demiurgo em é que você a deixa Satã, de alimentá-los, falso quando Deus. retira sua energia do medo, da distração e da crença falsa, o poder deles sobre você desaparece, porque eles nunca foram verdadeiramente reais. Eles só existiram na medida em que você acreditou neles. Então, afinal, que tipo você é? Se você chegou até o final deste vídeo, se essas palavras tocaram algo profundo dentro de você, então, no Na fundo, verdade eles você já existem sabe. sim, que eles são O seres lírico não espirituais. questiona. Só que você eles não têm mais poder sobre você, né? Os gnósticos acreditam que isso é uma ilusão da mente, mas não é. Porque as escrituras é bem clara que foram seres criados, né? Tanto os seres angelicais como os malignos, né? Que eram seres angelicais e se corromperam, né? Decidiram ir para o outro lado. Então eles existem e ele opera esse mundo aqui. Forças espirituais, hostes espirituais da maldade, como diz carta aos Efésios, né? Que estão nos lugares celestiais dominando esse mundo aqui, de trevas. Entendeu? Então eles existem sim, não é uma invenção da mente. Só que eles não têm mais poder sobre o Filho da Luz, né? Apesar que ele pode nos afetar, mas eles não podem nos destruir totalmente. Porque nós temos a proteção do ser superior, do Pai e do Filho, né? Então é isso, tá bom? Então vamos deixando aqui, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, deixa o like, se não concordou tudo bem também, a gente entende, tá? Aqui é só análise e reflexão, tá? Ninguém é obrigado a aceitar nada, tá bom? Muito obrigado, agradeço aí quem acompanha o canal, que o Criador abençoe a todos vocês aí no Messias, tá bom? Compartilhe, deixa o like, badalhe o sininho de todas. Até o próximo vídeo. Fui!